Boa tarde, terceiro ano, tudo bem com vocês? Hoje, 14 de setembro, né? Daremos início a mais uma aulinha de história. Ainda estamos trabalhando, né? A cultura africana, a história africana, e já falamos bastante coisa sobre esse tema, né? E hoje a gente vai explorar mais um pouquinho esse tema tão legal. Vamos lá, tia Fabiana vai compartilhar com vocês a apostila de vocês, né? Página 24, 25, né? Na página 25 com vocês. Aqui chegou. Ok. E aí eu vou contar com a participação e colaboração dos meus leitores e leitoras favoritos e favoritas. Vamos começar com a participação, né? Que hoje nós vamos falar sobre os africanos no Brasil. Tem africanos no Brasil, gente? Será, hein? Ou será que sim? Será que não? Vamos ver. Então, Isabela Ramos, primeira que levantou a mãozinha, vamos fazer a leitura desse trecho aqui, Isabela. Pode ler esse trecho inteiro, tá? Esse primeiro e segundo parágrafo. Tá me escutando, tia? Tá me escutando, tia? Sim. Que página? Eu não tô achando aqui no meu livro. 25. 25? Achei. Africano no Brasil. Muitos africanos foram trazidos ao Brasil, principalmente das etnias Bando e Ioruba. Essa vinda ao Brasil não ocorreu por vontade própria. Por que será que não ocorreu por vontade própria? Quem gostaria de falar? Vontade própria, Tia porque eu quero viajar, eu vou viajar, vou para qualquer lugar, né? E por que os africanos vieram sem vontade própria? Quem quer falar? Fala, Laís, pode falar. Será que é porque eles tinham que trazer algumas coisas para o Brasil ou porque eles eram mandados vir para cá? Sim, eles eram mandados, ok, porque eles eram escravos naquela época, lembra? Continua lendo para ti, então, Isabela Ramos. Os portugueses, antes de chegarem ao atual território brasileiro, ocupavam de litoral diversas áreas do continente africano. E então começaram a dominar essas áreas e outras regiões e reinos africanos. Como resultado desse domínio, muitos africanos foram escravizados e trazidos ao território brasileiro para trabalhar de maneiras forçadas na agricultura em cidades que foram criadas no decorrer do tempo. Isso! Aí a resposta, Laís. Eles foram escravizados e trazidos para o território brasileiro para trabalhar de maneira forçada na agricultura, né? E em cidades que foram criadas no decorrer do tempo. Então, eles trabalharam nas construções, né? Trabalho pesado e de maneira forçada, porque eles eram escravos, eles não eram como a gente que hoje, né? Trabalhamos para receber o nosso salário, e nós vamos falar um pouquinho mais à frente. Eu vou chamar então a Maria Júlia para estar lendo esse pedacinho aqui para a gente, porque nós não devemos deixar nenhuma parte da apostila sem a nossa leitura, né, Maria Júlia? Pode fazer a leitura, por gentileza? Desse pedacinho aí? Sim. Os africanos eram transportados em navios portugueses. As viagens eram longas, as condições precárias. Por isso, muitos deles ficavam doentes. Entre os africanos trazidos também vieram príncipes e líderes de reinos que foram dominados em Portugal.
Sim, lembra que hoje nós estamos vivendo um momento de pandemia, que devemos evitar aglomerações, né? Porque a aglomeração faz com que dissemine doenças. Como os escravos, eles eram trazidos, né, em condições precárias e muito aglomerados, né? E não tinha muitas vacinas naquelas épocas, nessas condições precárias, em ambientes úmidos, sujos, né? Facilitava o quê? A aparição de doenças nesses escravos, né? Que vinham aglomerado. Hoje a gente sabe o sentido exato do que é uma aglomeração, né, crianças? Vocês. E nessa página também tem o RA, né, do Realidade Aumentada, que se vocês forem lá, quem já tem, né, o app, vai conseguir ver as embarcações onde esses escravos eram trazidos, né, em 3D. Bem legal essas embarcações, dá para ver, tá bom? Vai lá depois para conferir quem ainda não conferiu, tá bom? Mas depois da aula, agora foco aqui nessa página linda. Aí embaixo, gente, nós temos o quê? Representação de africanos escravizados chegando ao cais de Bolanga, no Rio de Janeiro. Olha aí, eles chegando, né, nas embarcações. Observem bem nessas páginas aí, ó. Eles não viajavam nessas embarcações aqui, era para poder vir do navio, né, dessas nau, né, que ficavam aqui. Eles pegavam esses barquinhos menores para chegar até o porto, né? E eles iam chegando aos montes assim, né? E muitas delas, como disse aí acima, vinham príncipes, líderes juntos nas mesmas embarcações, só que em acomodações diferentes. Agora eu quero ver quem está antenado nessa perguntinha aqui. Nós temos ilustrações, né, que representam grupos formados, né, que formaram o povo brasileiro. Nós temos os povos indígenas, nós temos os povos europeus, né, que são os portugueses, e nós temos os africanos. Agora, olhando esses três aí, nós já estudamos sobre os indígenas, agora estamos estudando sobre os africanos e sabemos que, né, o Brasil foi descoberto, né, digamos assim, né, que a gente sabe que os indígenas já estavam aqui, foram descobertos pelos europeus, pelos portugueses. A partir dessas três informações, né, aí vamos ver aqui qual desses povos contribuíram para a formação do município onde você mora. Qual município nós moramos? Quem sabe qual é o nosso município? Ana Clara Moreira. Qual é o nome do nosso município, Ana Clara? Tia, posso falar? Só um Levantei a minutinho. mãozinha. Tica, tia! Oi? Cariacica! Cariacica é o nome do nosso município. Porém, a tia não vai esquecer do Heitor José, que a tia sabe que ele mora em Vila Velha, ele deve estar lá aflito, falando assim: eu não moro em Cariacica, eu moro em Vila Velha. A tia sabe. Tem mais alguém que não mora no município de Cariacica? Fica com a mãozinha levantada aí. O Matheus, o nosso amiguinho novo, ele mora no município de Cariacica? Isabela, seu primo mora no município de Cariacica? Agora ele mora, tia, porque antes ele morava em Vitória. Ah, ok. Então, até então que a tia saiba, só o Heitor José não mora no município de Cariacica, ele mora em Vila Velha, né? Então, vamos dar continuidade. Qual desses povos? Quem acha que são os povos indígenas? Quem acha que são os europeus? Quem acha que são os africanos que contribuíram para a formação do município de Cariacica? Ah, e quem acha que foram os três que contribuíram também, levanta a mãozinha. Quem gostaria de responder essa questão? Maria Eduarda, pode falar. Não? Arthur Vanzelé. Tia, os três povos.
os três povos, né? Nós já estudamos sobre a origem do nome Cariacica, que ficou Cari, Jaci, Cá, chegada do homem branco, origem indígena, né? Mas tinha os portos que chegavam os africanos e tudo mais, então nós vamos colocar os três povos indígenas, europeus e africanos. Tia, mas por que aí tá falando que a pergunta é pessoal? Eu posso responder o que eu quero? Não, é porque a apostila positiva fica no Brasil todo. Então, de acordo com o município, a resposta é diferente. Então, por isso ficou pessoal. Mas aí nós vamos colocar os três povos, ok? Nós tivemos a contribuição dos três povos que deram a formação do nosso município. Tudo bem? Posso passar para a próxima? A Alicia quer falar? Em que anos os africanos pararam de ser escravizados pelos portugueses? 1822, eu acho. Se eu não me falha a minha memória assim, né, de cabeça, foi com a assinatura da Lei Áurea, que ela assinou um documento e que deu a libertação dos escravos. Mas foi um longo processo que, de repente, a gente pode estar falando sobre isso mais à frente, tá bom, meu amor? Mas se você quiser trazer a pesquisa para a gente, a tia também deixa, ok? Vamos para a segunda pergunta. O que aconteceu com os africanos quando trazidos ao Brasil? O que vocês acham? O que aconteceu com os africanos? Eles foram trazidos ao Brasil? Nós sabemos que forçadamente, né? Quem gostaria de responder essa questão? Heitor José. Eles foram Heitor José, por favor. Eles foram escravizados. Sim, eles foram escravizados. E mais o que eles foram? Eles foram escravizados para fazer o que aqui no nosso país? Pietro, quer falar? Eles foram trazidos para o Brasil para trabalhar nas plantações de cana-de-açúcar. Também, muito bem. E tá aqui, ó, a resposta que o nosso aluno também está aqui, ó. Ó, muitos africanos foram escravizados e trazidos para o Brasil para realizar diversos tipos de trabalhos forçados, né? A resposta você consegue encontrar aqui quando a gente leu, né? Ó, nesse pedacinho aqui, ó, nesse pedacinho da página 25, ó, embaixo, ó, muitos foram escravizados e trazidos ao território brasileiro para trabalhar de maneira forçada na agricultura, né? Que foram criados. Ok, tá lá a resposta. Aqui também nós Eu posso falar uma resposta? Oi, pode. Eles viraram escravos e foram obrigados a construir e fazer plantações. Isso. Aqui também nós temos um QR Code que funciona também no mesmo aplicativo. Agora eu vou chamar para fazer a leitura desse pequeno trecho aqui. Deixa eu ver, Alicia, por favor, desse parágrafo. Tia, Oi, Eu posso começar a ler? pode. você tá vendo a minha mãozinha levantada? Quem tá falando? Adrian, Tô. é porque eu levantei 2 vezes lá na tia Michele e parece que a tia Michele não viu. Ah, tá. Não, a sua eu tô vendo agora. Você é o próximo da fila, tá bom? O próximo será você. Ok, vai lá, por favor, Alicia. Você, porque tinha muita gente na frente dele. Os africanos escravizados Desculpa, Alicia. Pode começar. trabalhavam nas lavouras de cana-de-açúcar e na produção de açúcar. Para transformar o vegetal em açúcar, é preciso extrair o caldo da cana por meio de um instrumento chamado moema. Observe esse processo representado na imagem de Jean
Ok. Essa daí não é uma fotografia, né? É uma obra, né? É uma pintura, né, dos africanos escravizados na Grande Moenda para extrair o caldo de cana-de-açúcar, como nosso amigo também falou, né? Observando bem essa imagem, olha que hoje nós temos nas indústrias máquinas funcionando a energia elétrica, que é só apertar o quê? Um botãozinho e a máquina liga e faz todo o trabalho, ok? Nesse processo de moagem, né? Quem vai à feira também, vamos tomar um caldo de cana, muito simples, coloca naquela maquininha. Quem já viu aquela maquininha que coloca a cana e a cana sai moída e sai o caldo de cana? Acho que bastante gente já deve ter visto essa máquina, que liga também um botãozinho e a cana sai exatamente moída. Mas para esse processo aí de moagem, precisava, olha, de 2 escravos, um do lado de cá e o outro do lado de cá. E eles faziam o quê? Eles empurravam essa madeira, né, que fazia o processo de moagem das canas, e uma terceira escrava ficava aqui sentada, ó, colocando as canas, e o caldo de cana saía aqui embaixo. Olha o tamanho dessa engenhoca, né, para moagem de cana. Bem grande, né? E bem diferente do que temos hoje, né? Nas feiras livres, onde o caldo de cana só aperta o botãozinho naquela maquininha e sai o caldo de cana. E também bem diferente das indústrias, né? Que fazem esse tipo de moagem, que hoje as indústrias têm fábricas tecnologicamente modernas, né? Usando tecnologia de modernização aí. E deve ser muito mais rápido. Pode falar. Eu já vi tem 4 pessoas que... Só um minutinho. Fabiana, pode falar. Oi, tia, sabia que antigamente os escravos pararam de trabalhar e foi proibido fazer isso aqui no Brasil quando a princesa um contrato há muito tempo? Isso, a gente falou agora, né? A princesa Isabel assinou a Lei Áurea que permitiu a libertação dos escravos. Adrian, pode falar. Tia, você sabia que a libertação dos escravos foi um alívio para eles? Com certeza, trabalhar da maneira que eles trabalhavam, Porque né? Nessas condições precárias, para qualquer pessoa, para qualquer ser humano, deve ter sido um alívio. Porque eles faziam todo o trabalho. Um E quando a trabalho princesa muito Isabel... pesado, viviam em condições precárias, aglomerados em senzalas, que nós vamos falar agora sobre elas. Isso mesmo, muito bem, Adria. Eles, Quem ainda não participou aqui, Maria Júlia, pode falar. Tia, eu já vi umas máquinas assim de caldo de cana. Só que, tia, não foi uma dessa, era menor. Isso, porque já é mais atual. Matheus Francisco quer falar? E tia, eu... Matheus Francisco, Eu quero sentir. pode falar. Eu não sei se você viu, mas no Fantástico mostrou que no tempo de Israel encontrou um castelo abandonado de Israel. Ah, legal. Pietro quer falar? Eu percebi que na imagem lá moendo a cana-de-açúcar, eu percebi que não são 3 pessoas, tem uma do outro lado. Muito boa observação. A tia, depois que falou da terceira pessoa aqui, eu também observei a quarta, mas acabei passando despercebido. Muito bem. Pietro já falou, Matheus já falou. Maria Eduarda quer falar? Falei 2 vezes na sala. Maria Eduarda quer falar? Não. Adrian quer falar novamente? Não. Laís? Que eu queria ler. Então pode fazer a leitura desse parágrafo, Laís, por favor. Ô tia, posso falar um negócio? Pode.
O meu avô, lá na roça dele, ele tem uma máquina de fazer caldo de cana, só que aí gira uma manivela e sai. Ah, então ela é manual, não é de ligar o botãozinho, mas é só uma manivela, tá vendo? Não precisa de duas pessoas, só uma manivela, né? Que deve ter uma engrenagem que deixa bem mais leve, que nós aprendemos em robótica, que as engrenagens, né? Faz a cana girar, ok? Muito bem, Laís, então pode continuar com a sua leitura. Ô, tia, Só um minutinho, depois que eu tinha passado essa parte, eu quero mais pra gente falar, tá bom? Bora lá, Laís. A propriedade rural, onde se plantava cana-de-açúcar e se produzia açúcar, era conhecida como engenho. Nesse local, o maior espaço era reservado para plantar cana-de-açúcar. A maioria dos proprietários do engenho era conhecida como Casa Grande, na senzala. Os escravizados dormiam e os homens ficavam em uma área separada das mulheres e das crianças na moanda. Tia, assim que se fala? Moenda. Moía-se a cana de açúcar para extrair o caldo que seria transformado em açúcar. Isso mesmo. Então, ó, quem morava na Casa Grande eram os proprietários dos engenhos, né? Os donos das fazendas, né? E eles moravam numa casa grande, bonita, arejada, com muitas portas, janelas, né? Eles eram livres, né? Eram os donos, né? Cheio do dinheiro e tal, tal, tal. E quem morava na senzala? Quem sabe quem morava na senzala? Maria Júlia, quem morava na senzala? tia, é que eu queria ler o segundo parágrafo. Tá. Fabiana, quem morava na senzala? Os escravos, pelo que eu entendi. Escravos. E será que nas senzalas tinha muitas portas, janelas abertas? Era arejado também, como era na Casa Grande? Quem quer falar? Isabela, pode falar. Era uma casa bem pequena. Era uma casa pequena, com porta, não tinha muita. Não era arejado, era um local úmido, onde eles ficavam aglomerados, né? E os homens ficavam separados em uma senzala, na outra senzala as mulheres ficavam separadas com as crianças. Eles não eram livres, eles, né, eram escravos, como a gente falou, então eles não eram livres. Então, terminava o serviço do dia, eles eram colocados às senzalas, né? E ficavam lá e não podiam sair para passear e viajar, nada disso, tá bom? Continua lendo para mim, Maria Júlia, segundo parágrafo. Além de construir casas, edifícios, fontes e praças na cidade, os africanos escravizados faziam outros serviços para os senhores, pois trabalhavam como vendedores ambulantes, carregadores de liteira ou lavadeiras, no caso das mulheres. Isso, olha. Então, além de construir os edifícios, olha quantas coisas, né? Quantos serviços que eles faziam. Muitos desses serviços eram tão pesados, por isso, né? Os escravos não tinham uma longevidade, né? Uma longa vida. E aqui, ó, nós temos o quê? Nessa imagem aqui, o que está sendo representado aqui, ó? Africanos escravizados compraram pães para seus senhores, né? Eles estavam na padaria comprando pães para levar para as casas grandes. Os escravos comiam pães? Não. Esses pães comprados? Não. Agora, nessa parte aqui do Você Sabia, quem gostaria de ler?
Essa parte aqui do Você Sabia. Quem gostaria de fazer a leitura? Maria Clara Lopes, que ainda não participou. Você sabia? A liteira era um tipo de transporte em que a pessoa se sentava numa cadeira para ser conduzida por dois indivíduos pelas ruas da cidade. Geralmente, os carregadores eram homens escravizados. Na imagem, observamos escravizados transportando homem em liteira na cidade de Salvador, Bahia. Isso, olha só. As pessoas ficavam carregadas, como nessa imagem aqui, ó, colocava nos ombros dos escravos e eles iam andando com as pessoas no alto. As pessoas não queriam andar, né, ou não queriam suar, se cansar, pagavam, né, ou utilizavam-se desses serviços aí, que é a liteira, né, liteira. Agora, na página 28, nós temos aí uma representação, né? De que? Vamos ver aqui, ó. Leia esta imagem que representa como era um engenho de açúcar. Vamos observar bastante, né? Esse engenho, ó. Olha aqui, ó, a casa grande. Olha o tamanho onde viviam os proprietários. A família do proprietário do engenho ficava geralmente no meio. Aqui eram as senzalas separadas, né? A gente falou, os homens eram separados das mulheres, aqui devia ser uma outra senzala, pelo mesmo modelinho, ó. Não tem janelas, como vocês podem observar, e as portas eram trancadas, de modo para que os escravos não sumissem, de modo para que os escravos não fugissem à noite, né? Eles eram trancados as senzalas, por isso não tinha janela, somente as portas eram, né, trancadas a cadeados, correntes e tudo mais. Aqui ficavam as moendas, né? Aonde se fazia o caldo da cana de açúcar para ser transformado em açúcar. E aqui a chaminézinha, ó, porque, né, colocava no fogo, né? E aí, de acordo com a imagem e os seus estudos, que trabalhos eram realizados pelos escravos em um engenho de cana de açúcar? O que os escravos tinham que fazer nesse engenho? Que tipo de trabalhos eles faziam? Quem quer responder essa questão aí? Olhando para aí já dá para ver um monte de coisa, só tem escravos trabalhando. Então dá para falar bastante coisa. Quem quer falar? Bom, quem já está com a mãozinha levantada, a tia nunca sabe se dizer. Ô, tia, Se são as pessoas que esqueceram a mãozinha levantada, se são pessoas que queriam fazer a leitura. Então, observe se sua mãozinha está levantada, para a tia chamar apenas o nome de quem está querendo participar desta questão agora. Eu tenho aqui, ó, Pedro Nunes, que ainda não participou. Pode falar, Pedro. lá no casarão do meu avô, foi construído pelos escravos. Foi construído em 1877 e também tem dois. O de cima, que meu avô mora, que foi construído pelos escravos, e o de baixo, que é da minha é da minha tia Bebete. Aí 1877 que foi construído ele. Poxa, que legal! Nossa, você tem bastante história na sua família, Pedro. Parabéns, né? Muito legal. Você, não legal, né, por ter sido feito por escravos, mas faz parte da nossa história e é legal que você tenha esse tipo de contato. Muito legal. Agora, voltando aqui à nossa pergunta, que tipo de trabalho que vocês acham que os escravos faziam nessas fazendas daí? Quem quer falar? Deixa eu ver aqui. Isabela Ramos, fala aí. A tia gostaria de contar, só um minutinho, Isabela. A tia gostaria de contar com a participação de mais gente. Tem pouquíssima gente levantando a mãozinha para participar da aula de hoje, hein? Olha, nós estamos com 57 pessoas na sala e as mesmas pessoas, né, praticamente estão levantando as mãozinhas, né? Aí depois fala assim, tia Fabiana não viu minha mãozinha levantada, tia Fabiana não deixou eu falar, mas se não levantar a mãozinha não tem como, a tia Fabiana não vai chamar quem não quer falar, ok?
Vamos lá. Deixa eu chamar então ainda. Pode falar, Pedro. Tia, eu ia falar, né? Pode falar então. Eles ficam rodando em volta da máquina para fazer para fazer o caldo da cana-de-açúcar. Aham, mas o quê? Os escravos, ó. Colhem a cana-de-açúcar, Então eles moem a cana de açúcar, mas o que eles fazem? colhem, Colhem a cana de açúcar, mas para colher a cana de açúcar tem que fazer o que antes? plantar a cana-de-açúcar. Então eles plantavam a cana de açúcar, colhiam a cana de açúcar, e o que tinha que fazer quando colhia a cana de açúcar para levar para os engenhos? Carregar. Pela máquina Transportar, né? Eles carregavam a cana-de-açúcar até os engenhos, ó, 3 coisas, ó. Plantar, colher, carregar a cana-de-açúcar, depois moer a cana-de-açúcar e depois transformar em açúcar. Bastante coisa, né? Então vamos lá, ó. Tá aqui a resposta, ó. Os escravos trabalhavam no plantio, né, que era o plantar, no corte, que era colher a cana-de-açúcar, no transporte da cana-de-açúcar e também na moagem, que era moer a cana-de-açúcar. E na imagem também foram representados carros de boi carregados de cana. Aqui os carros de boi, ó. Eles então cuidavam do transporte, porque eles plantavam, faziam o corte, colocavam no carro de boi, e o carro de boi transportava até. Quem não conseguir copiar essa resposta, vai estar disponível a partir das 4 horas lá em atividade a correção dessa questão, tá bom? Vamos passar para a atividade 2. Que atividades eram realizadas pelos escravos nas vilas e cidades? Escrevam 2 exemplos de atividades. Quem gostaria de responder essa questão? Heitor José. Eu vou interromper a aula, mas é porque eu tô no trabalho da minha mãe e do meu pai. Eu vou ter que sair da aula, porque não pode Tudo bem. Ok. Adria, gostaria de falar? Tia, esse trabalho todo seriam feitos pelos escravos. Pelos escravos? Sim, os donos de engenho não se cansavam assim. Fala. E com esse transporte de açúcar, eles mesmos transportavam ou outras pessoas transportavam? Geralmente nessa época aquela pessoa que produziu vai entregar. Olha, era utilizado como meio de transporte aqui, como você pode ver, Adria, eram os carros de boi, entendeu? Então, fazia esse tipo de transporte nessa época, né? Mas tudo era feito pelos escravos, negociados era pelos proprietários, mas os escravos que faziam o serviço pesado, né? Os donos das fazendas só mexiam com o dinheiro, a negociação, compra e venda, mas no pesado mesmo, quem fazia todo o serviço eram os escravos, ok? Isabela Ramos, pode falar. Tia Fabiana, coitados dos escravos, eles trabalhavam tanto e não ganhavam nada em troca. Exato, eles, né, mal uma comida, mas que nem era a comida, né, assim, digamos, não era a mesma comida ainda dos proprietários, dos donos dos Oi, engenhos. tia. Oi. Ele nem recebia salário? Não. Trabalhava à toa? Trabalhava e assim, né, não podemos dizer que era uma vida assim, né, de ter onde morar. Eles usavam roupas, né, as mesmas roupas. Se os banhos eram nos rios, se estivesse próximo das regiões, assim, não tinha, né, esses lugares que hoje nós temos. Agora, vamos lá. Voltando aqui na atividade 2, a gente continua com a conversa adiante. Que atividades eram realizadas pelos escravos nas cidades? Porque no engenho a gente já falou um monte de atividades que eram realizadas por eles.
Agora, na cidade, que a gente falou, que tipo de atividades que eles realizavam? Fala para a tia Adria. Fabiana, pode falar? Venda. Oi? A venda. Na venda de ambulantes, ok, nas ruas e nas liteiras, que a gente falou também, que eles carregavam as pessoas, né? Esse tipo aqui, né? Eles trabalhavam assim na cidade, né? Mas, como a nossa tia disse, eles trabalhavam, mas não ganhavam dinheiro, porque eles eram escravos, né? Eles vendedores ambulantes nessas liteiras aqui. Mas, tá bom? E a partir das 16 horas, a partir das 16 horas, vai estar disponível lá para quem não conseguiu copiar, ok? Então, pessoal, agora a tia Fabiana, às 16 horas,